2023, agosto de 2023, é o mês em que a gente celebra então esse aniversário e a gente quer te dar esse presente. Quero dar as boas-vindas a quem está aqui pela primeira ou mais vezes, mas que está nos visitando. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bom a gente estar aqui. Hoje o nosso texto é Mateus capítulo 18. Quero dar os parabéns ao novo casal Miriam e Sabino. Vem pra piscina que ela tá quentinha. Aê, garoto, parabéns, Deus abençoe, viu? Gracinha, gente. Amém, pastor. Vem, Deus abençoe vocês. Mateus capítulo 18, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conexões que alimentam. Esse mês nós estamos falando dentro de uma temática que é reconhecer, aplicar, identificar a fé na vida comum. A fé naquilo que é da vida, inerente à vida e não nos tira da vida. A gente está com a proposta de lembrar para a gente que a fé não é só um aspecto arrebatador da nossa existência, mas muito mais a fé é uma encarnação na nossa vida, é um suporte na nossa vida do que uma migração, do que um arrebatamento da vida. A gente percebe muito mais os aspectos da fé na vida comum do que saindo dela. Então, a fé cristã, ela tem a perspectiva, né, da vida eterna, da vida futura, tem aspectos simbológicos, né, tem aspectos aí dentro dos conceitos, dos significados, e a gente não pode perder a essência da fé na vida, achando que para a gente viver essa fé, a gente tem que sair, tem que flutuar, tem que mudar, tem que ser outra pessoa, tem que, né, ter outro estilo de vida. Não, a fé vai ser aplicada justamente na nossa vida. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as conexões, né, essa parte tão importante da nossa vida, que é a relação interpessoal, a relação entre nós, criaturas, entre os humanos, como os humanos se relacionam, o que isso impacta na nossa vida e como o Evangelho responde justamente a essa necessidade. A gente não pode desmerecer o impacto das relações na nossa existência. Tem uma pesquisa lançada em 2017 e depois confirmada por algumas outras publicações, que registra que a solidão mata mais depressa do que o cigarro. Então esse ser social, como que ele se manifesta, como que ele vive, como ele se relaciona e qual o impacto disso? A gente vê um movimento, por exemplo, que vai mostrando essas importâncias pra gente, um movimento crescente no Japão, e outros países também têm alguns movimentos semelhantes, mas no Japão os idosos é crescente o movimento entre os idosos deles cometerem pequenos delitos deliberadamente a fim de serem presos, para que na prisão eles tenham duas coisas, relacionamento interpessoal e sustento financeiro. Ou seja, olha onde a alma do ser humano, onde a mente do ser humano, onde a súplica dessa alma leva esse indivíduo a buscar relacionamento. Ou seja, quando a funcionalidade já não é mais, quando a família já não está mais próxima, esse ser humano busca uma forma, mesmo que seja uma forma drástica, de ir preso, perder a sua liberdade social, a fim de que tenha migalhas de relacionamento. Então, quando a gente está falando de relacionamento, de conexões humanas, de que mesmo que nós estamos dizendo? A que nós estamos nos referindo? É só uma opção de vida? Relacionamento é só porque eu quero, porque eu gosto? Ou porque é algo muito mais profundo que isso? Relacionamento é uma tarefa? Ou relacionamento é mais do que isso? Então, quando a gente está falando de relacionamento, tem uma frase do Aristóteles que é fantástico, que ele escreveu naquele livro Política, 300 anos antes de Cristo, e ele já dizia que a sociedade precede o ser humano. Antes do ser humano já existia uma sociedade. E ele diz que aquele ser humano que não se preocupa com aspectos relacionais, ou é um deus, ou é um selvagem. Ou seja, ou ele já transcendeu tanto a sua natureza que já se tornou uma entidade divina, ou então ele continua nos seus estados mais primitivos como uma besta, como uma fera. De forma que ele diz, olha, a importância desse ser humano aprender sobre relacionamento, aprender sobre as conexões humanas. Outro ponto que a gente vai perceber
onde estão as nossas maiores aflições? Onde está o nosso maior sofrimento? Onde estão as maiores queixas nas conversas de boteco ou de set terapêutico? Quais são as maiores demandas que a gente leva, que a gente carrega, que a gente quer construir? Nós estamos sim com muitas demandas na vida, mas quando a gente vai ver as nossas profundas marcas de vida, a gente vai ver traços relacionais nela. Quando a gente vai ver alguém, por exemplo, que a queixa inicial é um trabalho, é finanças, é o carro, é a casa, são os bens, a gente vai ver lá no fim um traço de alguém, de uma crença ensinada, de um comportamento exemplificado, de um relacionamento mal resolvido que gerou aquela demanda. Então, a relação, qual é o lugar da relação humana, visto que é a nossa maior procura e outro, a nossa maior queixa? O que o ser humano mais procura na vida e onde o ser humano mais se fere na vida? Se não nas relações, se não na busca de relações. Então, como o Evangelho responde a isso? Como o Evangelho traz essa ideia de que a conexão humana vence essa solidão, uma vez que até a solidão encontra companhia. Esse capítulo de Mateus 18 é um capítulo muito interessante e Jesus tem uma forma muito peculiar de ensinar as coisas para nós. Toda vez que a gente vai ler a Bíblia, a gente não pode correr o erro, né, o vício, às vezes até da rapidez, de olhar um texto e não contextualizá-lo em um bloco um pouco maior de fala. Eu gosto muito da Bíblia, como o Alexandre, né, falou aqui esses dias, eu gosto muito da Bíblia impressa, porque você, ao ler um texto, você consegue, de forma melhor, visualizar onde esse versículo, onde esse texto está inserido, né? E quando a gente lê Mateus 18, a gente vai ver que esse capítulo é bem legal. Esse capítulo começa com a seguinte pergunta: Jesus, quem vai ser o maior no reino dos céus? Alguém chegou diante de Jesus, Jesus tinha acabado de dizer para Pedro: ó, Pedro, você já pagou o seu imposto? Aí Pedro falou assim: não, ainda não. Falou assim: ó, então faz o seguinte, Jesus, ô Pedro, vai lá agora, pesca um peixe, e lá na boca do peixe vai ter uma moeda. Aí você paga o meu e o seu imposto. E aí causou um ciúmezinho na trupe de Jesus. Mas como assim? Não vai pagar o meu também, não? Como assim? Jesus está pagando o imposto de Pedro, mas não o meu? E aí suscitou-se a seguinte pergunta: Jesus, quem é o maior no reino? Quem vai ser o maior no reino? E aí, dessa resposta, Jesus gasta, né, no escrito, Jesus gasta um tempo, que nós chamamos hoje de capítulo 18, para explicar sobre isso. Como que o reino de Deus funciona. E aí ele faz uma denúncia. Olha, a crise do ser humano não é relacional, não é de afeto, mas a crise do ser humano é, dentro das relações de afeto, a busca por poder. A busca por se sobressair em detrimento do outro. E aí Jesus vai dizer: não, o reino de Deus funciona numa outra dinâmica. E ele vai gastar então, e eu queria indicar para você, depois você lê o capítulo 18, ele vai falar vários ensinos por parábolas, para falar então como que esse reino de Deus, como que o evangelho se posiciona no quesito conexões humanas. E aí entra um problema na nossa história. Porque a gente, quando fala de relacionamento, a partir do cristianismo, a gente pensa duas coisas. Primeiro, que relacionamento é uma tarefa. Você tem que amar seu irmão. Quem já não ouviu um sermão assim? Você tem que perdoar seu irmão. Você tem que 70 vezes 7. E segundo, que pior ainda mais, é quando coloca Cristo como modelo. Assim como Cristo fez por você, agora você tem que fazer. Quem já não cumprimentou o irmão na igreja forçado porque o pastor falou? Quem já não recebeu o apelo, foi lá, estendeu a mão e perdoou, porque a cena toda te levava para isso, os encontros da vida, quem lembra? Faça uma carta de perdão e jogue na fogueira santa, que seu coração vai se abrir para o seu irmão. Quanto de culpa isso vai gerando no nosso coração, porque quando a gente fala de relacionamento humano no cristianismo, fatalmente, muito provavelmente, nós vamos levar isso para essas duas dimensões. Que o cristão é conhecido pelo relacionamento, porque como ele trata os outros, e segundo, porque ele tem um modelo como Cristo. A gente lê os textos e diz: olha, assim como Cristo me perdoou, eu preciso perdoar. Isso vira uma tarefa. E que isso se torna uma tarefa e é tão difícil para mim, entra a culpa.
entra a culpa. E aí, vamos ler o texto? Eu quero ler com a gente hoje o texto de Mateus 18, verso 20. Olha a dimensão onde Jesus leva a conexão humana. Jesus diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. A gente está olhando a relação humana dizendo que eu preciso, eu quero, eu necessito, é importante, é legal. Olha a régua de Jesus. Jesus, nesse momento, ele coloca a presença dele condicionada a quê? A conexão. Ele diz assim, olha, quando 2 ou 3 estiverem o quê? Num culto abençoado, num culto bem organizado, com Tiago Laranjeira cantando. Quando 2 ou 3 estiverem numa igreja no cume do monte, ou estiverem fazendo obra social, ou estiverem cuidando de alguém, quando esse ser humano alcançar o nirvana, quando o ser humano for reencarnado até chegar perfeito, eu vou estar. Até esse homem, até esse ser humano dar o dízimo, orar de joelho, orar a noite inteira. Qual é o critério que Jesus, nesse texto, coloca para a presença dele na relação humana? A conexão de 2 pessoas. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos. Quando a disposição do coração do ser humano for uma disposição tal que ele insira o outro na sua realidade, se permita ser inserido na realidade do outro, quando esse ser humano entender conscientemente, entender não uma tarefa, entender não um modelo, entender não um rito, entender não algo estrutural, mas entender que a sua essência é essencialmente, profundamente relacional, eu vou estar no meio deles. Muito diferente das religiões que a gente cria, muito diferente das condições que a gente cria. Esse texto onde Jesus começa dizendo, respondendo a pergunta, quem é o maior no reino? Ele vai dizer, não, no reino é o seguinte, no reino é igual a quem é criança. No reino é alguém que tem 100 ovelhas e perde uma, vai lá, deixa as 99 e vai lá e busca outra. O reino de Deus é a disposição profunda em querer se conectar com seu irmão. A ponto de quando seu irmão tiver alguma coisa contra você, você gaste todo o seu esforço para se conectar. Aí ele termina dizendo, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali existe o divino. Qual é o critério para a presença do divino que a gente estabelece? A gente se culpa pelo quê? Quando a gente não sente a presença do divino. O que o ser humano mais cria para tentar atrair o divino? Qual é a maior busca do ser humano para criar uma atmosfera em que esse divino apareça? Jesus simplifica e complica ao mesmo tempo. Jesus simplifica porque diz o seguinte, o divino aparece na conexão humana. Mas aí que está o grande problema também. E a gente vai entender na trajetória bíblica que a relação humana sempre foi um tendão de Aquiles e sempre foi um motivo do ensino e da orientação de Deus. Não é à toa que a Bíblia começa relatando já em Gênesis que o primeiro casamento e o primeiro culto deu problema. E não foi por falta de Deus. Aquilo que a gente mais valoriza, casamento e culto. A Bíblia é muito pedagógica, porque a Bíblia diz assim, vocês estão procurando relação e culto? Os dois no início já deu B.O. Um matou o outro no culto e um traiu o outro no casamento. Com a presença de Deus, com os anjos tudinho, com testemunho. Por causa de quê? Porque o culto foi errado? Não, porque o coração não estava disposto ao outro. Adão e Eva se distanciaram tanto um do outro que um fez diferente sem o outro perceber. Quanto tempo a imagem da serpente, quanto tempo a serpente ficou lá conversando com Eva sem Adão perceber?
Quantos anos, quantos séculos? Quando a Eva ouve a serpente e é ludibriada para a serpente, o que isso fala da conexão com Adão? Isso fala só da mulher? E a gente faz até piadinha, né? Ah, eu quero encontrar a Eva no céu. Não, eu quero encontrar Adão também. Porque onde estava Adão que não percebeu? Como que essa relação estava que mesmo sendo formado, mesmo sendo um só, onde o outro estava? Quando a gente olha a perspectiva da queda, a gente não está olhando Eva nem Adão. A gente está olhando o quê? A conexão. Antes do fruto, houve a desconexão. O pecado não foi comer o fruto. Porque a gente fica inventando qual é o fruto. Ah, é maçã da Apple. Não pode comprar iPhone. Oh, meu Deus. E a gente esquece de que a Bíblia não está falando do fruto. A Bíblia não está falando de Eva. A Bíblia não está falando do Adão. A Bíblia está falando do quê? Da conexão. O primeiro pecado da Bíblia não foi comer. O primeiro pecado da Bíblia não foi o que a Eva nem Adão fizeram. O primeiro pecado da Bíblia foi Adão e Eva se desconectarem a ponto de um não saber o que o outro estava fazendo. O segundo pecado da Bíblia foi no culto. Foi um homicídio. Motivado pelo quê? Pelo desejo de apresentar um culto bom para Deus. Eu quero apresentar o meu culto tão bom para Deus que eu sou capaz de matar meu irmão. Mais uma vez, qual é o problema? Mais uma vez, qual é o pecado? Mais uma vez é porque um levou fruto, outro levou animal? Aí entram as teologias, entram as explicações. Meu Deus, é tão simples. O pecado foi que um não queria se apresentar, nem apresentar o seu culto a Deus. Queria fazer melhor do que seu irmão. Tá claro isso? Mas a gente gosta de quê? De falar de casamento e falar de culto. Mas no culto e no casamento a gente não tem conexão. A gente não fala sobre conexões humanas. E a partir de Gênesis, o que a Bíblia vai falar até o Apocalipse? Como Deus manifesta o seu amor, a sua graça e impacta o ser humano para ele se reconectar com o seu irmão. A Bíblia fala sim da conexão do homem com o divino. A Bíblia fala sim dos aspectos da espiritualidade com a conexão humana com Deus, com o divino. Mas o impacto principal que a Bíblia traz da realidade dessa conexão com Deus é o impacto nas relações humanas. Olha, você que conhece a Deus, você vai colher o seu milho lá no campo, não colha das esquinas, não. Olha, você está colhendo o seu milho, caiu uma espiga no chão, não volta para pegar, não. Qual é o motivo dessa orientação? Para que o pobre, a viúva, o estrangeiro, passando, tenha o que comer. Dos mandamentos, dos 10 mandamentos lá do Antigo Testamento, quantos são relacionais e quantos são divinos? 8 são relacionais, 2 são divinos. Do fruto do Espírito, lá em Gálatas, que Paulo diz, quantos são relacionais e quantos são divinos? Toda a Bíblia tem uma mensagem: reconectar esse ser humano ao divino e, como fruto disso, reconectar o humano ao humano. De forma que a conexão humana traduz a conexão com o divino. Tiago vai dizer isso. Opa, Tiago, não sei se é Tiago. Ou João. Enfim, a Bíblia vai dizer isso. Como você diz que você ama seu irmão? Como você diz que você ama a Deus, a quem você não consegue ver? Se você odeia seu irmão. Opa, é João. Então a relação humana, ela não conecta o ser humano ao divino, mas ela traduz como é essa relação. Então, quando a Bíblia está falando sobre reconexão, quando a Bíblia está falando sobre relacionamento interpessoal, a Bíblia não está trazendo para nós uma demanda. A Bíblia não está trazendo para nós uma tarefa. A Bíblia não está dizendo que eu preciso aceitar o meu irmão porque Cristo me aceitou. A Bíblia está me relembrando que as maiores tragédias na vida humana, a Bíblia está relembrando que as maiores mazelas do humano não está na sua relação com Deus, porque a relação com Deus está resolvida.
A Bíblia nos convida a dizer que esse indivíduo, ele está padecendo porque mesmo tendo a oportunidade de uma conexão com Deus, essa conexão com Deus não se traduz em essência relacional com o próximo. A ponto de Jesus exclamar, dizendo, olha, gente, por favor. E olha que Jesus já tinha dado algumas cenas. Jesus já tinha dito assim, olha, quando você for ofertar, se você lembrar que em seu coração, se você lembrar que o seu coração está dividido com seu irmão, não faça sua oferta ao templo. Vai lá e reconcilie com seu irmão. Melhor é a conexão com seu irmão do que a oferta que você faz ao templo. Quando você for orar e lembrar que você não perdoou seu irmão, perdoe. Porque e Jesus é categórico, ele diz assim, se você não perdoar o seu irmão, Deus não vai te... E Jesus está só acentuando a régua. Jesus está só aumentando a régua, dizendo, olha, então agora eu vou dizer para vocês o quanto isso é importante. Quando 2 ou 3 conseguirem se reunir, existe o divino nessa relação. Você já imaginou? Olha o risco que Deus está correndo. Deus está correndo o risco de nunca mais visitar a Terra. Porque a condição que ele colocou foi o quê? 2 ou 3? Gente, isso está dizendo para nós que relacionamento com Deus não é o problema. Os olhos do Senhor não estão fechados, nem seus ouvidos tampados, para ele não ouvir o clamor humano. Mas qual é a condição que Jesus está colocando para a manifestação dele entre humanos? É a disposição do coração em estar reunido. Quantos cultos não passaram de reuniões? De forma que, às vezes, uma reunião de boteco, isso parece heresia. Um encontro no boteco pode ser mais igreja do que um culto de igreja. Tá querendo ir, né, irmão? Tá querendo um pretexto para ir, né, irmão? Às vezes, uma conversa terapêutica, às vezes uma DR de casal, às vezes um almoço à mesa, às vezes um encontro com um amigo, às vezes uma conversa sentada ao meio-fio, às vezes um telefonema para um amigo. É mais sacro, é mais sagrado do que os nossos cultos e as nossas estruturas. Por quê? Porque o critério para aparição e para manifestação do divino nada mais é do que a disposição do coração de alguém estar conectado com seu irmão. Olha o risco que Jesus está correndo. Pode ser que eu nunca mais interfira na história humana. E quando Jesus está fazendo essa ênfase, não é sobre a presença do divino. É sobre a presença do humano com o humano. Porque até em nome de Deus nós nos matamos. É justamente em nome de casamento e em nome de culto que a gente se mata. É em nome das nossas instituições que a gente fere aquilo que Deus está justamente priorizando. É em nome das nossas estruturas que a gente rompe aquilo que é o mais sagrado para Deus, que é a conexão humana. Porque a conexão humana para Deus não é uma tarefa. A conexão humana para Deus é uma essência. Qual foi o primeiro impacto que o pecado que a gente conhece lá, o pecado do Gênesis, causou? A primeira consequência. A primeira consequência foi transformar Adão e Eva em 2 indivíduos. Eva só recebe o nome de Eva pós-pecado. Até a queda, os 2 eram chamados homem. Os 2 eram chamados Adão. Eva só recebe o nome Eva, e como um fato pedagógico de falar, agora são 2 indivíduos. Antes eram 2 eram que se alimentavam, que se abasteciam. Agora se alimenta do outro. Não é assim o nosso modelo relacional hoje? Nós fazemos do outro o nosso sustento. Nós fazemos do outro aquilo que a gente precisa.
E o evangelho é justamente aquilo que eu tenho, eu compartilho. Uma cena fantástica no Éden é que a mulher pegou a fruta, pegou o alimento, comeu e deu ao seu companheiro. Eva comeu e deu a Adão. Quando Jesus está resgatando a essência humana, na mesa da ceia, ele tem uma cena que é totalmente contrária. Ele não come o pão e parte. Ele parte e come. Ele compartilha primeiro para depois ele comer. Essa é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é que o ser humano, ele não precisa se satisfazer do outro. Ele se satisfaz da sua essência e na sua essência ele compartilha. Por isso que a essência do Evangelho é partilhar. Porque a gente não partilha aquilo que a gente está como tarefa. A gente partilha aquilo que a gente recebeu de Deus. Eu sou um tanque cheio que compartilha. Eu não sou um tanque vazio precisando fazer alguma coisa para que isso me preencha. Então, quando a gente está falando de conexões, quando nós estamos falando de conexões que alimentam, quando nós estamos falando desse enfrentamento à solidão, nós não estamos falando de uma tarefa. Cansativo, como às vezes é meio exaustivo, como às vezes é meio já entediante ouvir algumas referências sobre o que o ser humano faz para o próximo. Como às vezes é entediante a gente ouvir mais um sermão falando de relação. Ai, que o cristão é conhecido como ele ama o próximo. Vamos amar. E a gente se fere tanto. Eu acho que Deus está nos convidando para sair desse lugar de tarefa e resgatar a nossa essência. Sermos essencialmente bons. Sermos essencialmente caridosos. Sermos essencialmente favoráveis, sermos essencialmente perdoadores, sermos essencialmente voluntários, sermos essencialmente gentis, sermos essencialmente hospitaleiros. É difícil, como meu pai diz, ficar batendo em ferro frio, porque parece que aquilo que é a nossa maior dificuldade se torna a nossa maior tarefa, porque a gente ainda está pensando relação humana também numa perspectiva religiosa. De que eu preciso amar o irmão, tolerar o irmão, porque senão eu não vou para o céu. Irmão, o céu para nós está garantido muito antes da gente nascer. Eu acredito que o problema com Deus não é salvação. O problema com Deus é como a gente vai manifestar essa salvação. Como nos nossos dias essa manifestação é compartilhada. Como nos nossos dias essa salvação é visual, é palpável. E não tem outro lugar para essa salvação ser visualizada, a não ser pela relação com o meu irmão. Ninguém vai me conhecer como um ser divino, visitado pelo divino, porque eu oro. Porque, como eu disse, eu posso até fingir que oro. Basta eu ajoelhar aqui, dormir 15 minutos, você vai falar assim, que cara de oração. Você já sabe a minha história. Eu tenho um bloqueio no meu joelho, que quando eu ajoelho para orar, desliga meu cérebro. Eu tenho sono. E aí, eu já contei, tem muita gente nova aqui que não sabe essa história, né? Aí lá na igreja, na adolescência, tinha que orar terça-feira à noite de joelho na reunião de oração. E eu gosto de orar em pé. E aí, mamãe e papai ficavam o quê? Vai orar, menino? Eu falei, tô orando, pai. Não, orar é de joelho. Aí eu falei, beleza. A parada é de joelho? É. Gente, eu orava 40 minutos. Eu dormia 40 minutos. Peguei o macete religioso total. Eu ajoelho aqui, 2 minutinhos eu tô... Parece que tem um negócio ligado ao meu cérebro aqui que eu durmo. Então, não vale mais a prática. Como que as pessoas vão saber que eu sou iluminado pelo divino? Como que a gente reconhece um ser conectado com Deus? Não é pelas práticas religiosas, porque eu nem vejo você praticando. Às vezes eu discuto a sua prática com a minha. A minha prática é uma, a sua é outra. A sua didática espiritual é diferente da minha. A sua crença religiosa é diferente da minha. Agora, qual é o sinal que não deixa dúvida de que o humano se conectou com o divino? Como nós tratamos os nossos semelhantes. Aí sim. Você pode orar em pé, você pode orar deitado. Você pode vir à igreja, pode não vir à igreja. Você pode vir de manhã, pode vir à noite. Tem gente aqui na nossa igreja que não vem aqui, só vai lá no cais.
só vai lá na quarta-feira. Tá tudo certo. Agora, qual é o sinal que vai dizer esse ser humano se reconectou com o divino? É pelo amor. É pelas conexões que alimentam. É aquela conexão que você não sai daquela conexão como alguém que foi dragado, mas como alguém que foi abastecido. Como alguém que não foi inquirido, mas como alguém que foi visitado. E a gente precisa refletir muito sobre isso. Porque as nossas conexões com o mundo, com quem a gente chama de mundo, tem mais alimentado ou dragado. A gente olha para aquela pessoa que é diferente de nós, a gente quer o quê mesmo? Aprendeu, sugar tudo que a pessoa tem para dizer, não, isso aí está errado. A pessoa que passa por nós recebe amor, ou ela recebe uma carga, uma doutrina, um ensino, quer mudar a vida dela. A religião é muito mais, a religião que a gente cria é muito mais inspiradora ou ela é muito mais intrometedora na vida privada? A partir disso, a partir desse conceito, a partir dessa lembrança que relacionamento humano não é uma tarefa, mas é o resgate da essência humana, quando 2 ou 3 se reunirem, ali eu estou, a essência humana foi resgatada, é que todo o Novo Testamento vai nos orientar. Mas a gente não gosta desses textos, porque para nós é muito humano. A gente gosta, Paulo é corrigindo a gente. A gente gosta de Jesus mandando a gente para o inferno. A gente gosta de Paulo falando assim, mas o mesmo Jesus que fala do fim dos tempos, o mesmo Paulo que exorta a gente nas doutrinas cristãs, esses mesmos autores dizem para nós, sejam gentis e dóceis. Sejam hospitaleiros. Saúdem uns aos outros com um ósculo, um beijo. Olha, se alguém inquirir você a doar, doe o resto também. Opa! Os mesmos autores que falam dessas simbologias religiosas e espirituais, que falam para nós sobre esses conceitos, difíceis e às vezes profundos, trazem para nós o evangelho tão simples que é, ao redor da mesa, comendo um pão, existe o divino. Quando você tirar um tempo na sua agenda para almoçar com o irmão, existe o divino. Quando você olhar para o seu irmão e der um copo com água, você alcançou um galardão. Mas a gente não gosta, porque parece que a gente gosta de quê? De instituição e de culto. A gente gosta do divino onde? Na igreja, com a parede preta, tudo escuro, com fumaça. E quanto mais místico o nosso culto for, mais a gente sai dizendo o quê? Quanto mais rebuscada for a palavra teológica, mais a gente fala, olha que sabedoria. Quanto mais extenso for, quanto mais programado, quanto mais, a gente estava falando isso lá no nosso encontro no CAIS, quarta-feira, quanto mais instigar que eu preciso conquistar alguma coisa, quanto mais eu tiver cursos e cursos para eu ser aceito nesse lugar, para finalmente dizer, olha, eu sou próximo ao pastor. Olha, eu sou... Quanto mais instigar essa ideia de conquista, mais a gente se engaja. Mas quando a gente vem para o lado do evangelho simples de Jesus, que Jesus, sentado ao meio-fio, chora a morte do seu amigo, a gente não vê nisso a espiritualidade. Quando Jesus pega um pão e um vinho, parte numa refeição simples e diz, o evangelho é isso. A gente não atribui isso à espiritualidade. Um almoço em família, ou um almoço numa quinta-feira à noite, na casa, comendo um camarãozinho. A gente não atribui espiritual nisso. Porque a gente gosta de quê? Da instituição e do culto. E Jesus está dizendo assim, opa, você quer experimentar a minha presença? Você quer experimentar o divino? Você quer sentir a minha presença?
Você quer que o divino visite o humano? Encontre dois corações dispostos. Encontre a sua essência de estar com seu irmão. Encontre a essência de aceitar seu irmão. Encontre a essência de não julgar o seu irmão. Encontre a essência de ser ombro para o seu irmão. Resgate a sua essência de amar seu irmão. Resgate a essência de ser para o seu irmão aquilo que você é. Resgate no seu coração a essência de aprender a perdoar. Resgate no seu coração a essência de que sem o seu irmão você até morre mais cedo. Sem a conexão humana, a gente até morre mais cedo. E isso não é menos espiritual. Então, quando a gente está falando de essência, quando nós estamos falando de o evangelho na vida comum, a relação humana não é uma tarefa. A relação humana é a nossa essência. E tudo aquilo que o evangelho nos ensina, de forma prática ou de forma conceitual, não é como uma tarefa para a gente alcançar esse divino. É como uma tarefa para a gente alcançar essa vida, para a gente perceber essa vida. Qual é a maior ferida do ser humano? O que mais mortifica o ser humano? É o isolamento. É a indiferença. Quer matar alguém na unha? Não é nenhum conselho, tá? A galera já pegou o celular para anotar. Quer matar alguém na unha? Sabe qual é o maior sofrimento do ser humano? A alma padece, sabe quando? No isolamento. Na invisibilidade. É um ser humano que está sentado na calçada e ele não está ruim porque ele está pobre. Ele se sente mal porque ninguém o vê. Não é a pobreza que mata, é a invisibilidade que mata. Não é a falta de oportunidade que faz com que esse indivíduo permaneça lá. É a invisibilidade que não permite para ele se sentir pertencente a uma sociedade. E porque ele não se sente pertencente à sociedade, ele nunca consegue se recompor. É alguém que é menosprezado pela sua escolha, é alguém menosprezado pela sua cultura, é alguém menosprezado pela sua religião, é alguém menosprezado por aquilo que ele acredita. Isso é que mata o ser humano. É alguém que não é respeitado, é alguém que não é observado, é alguém que não é abraçado pelas suas chagas, por causa das suas chagas, por causa das suas feridas. É alguém que não é valorizado com o que ele tem e não apesar do que ele tem. Por que está estragando tanto? Por que nós, religiosos, estragamos tanto essa essência do amor? Porque a gente quer aceitar o outro apesar de. Ai, tá bom, né? Ah, o Sabino é dessa igreja aqui, né? Tá bom, ele é. Não, é com tudo que ele é. É com tudo, não é apesar de tudo. Então, qual é a nossa conexão que alimenta? Não é uma tarefa, não é obrigação, muito menos é um modelo a partir de Jesus. Mas o que Jesus fez só relembra para nós a nossa essência. Nós somos seres relacionais. E quanto menos a gente se relaciona, mais a gente se mortifica. Cada um tem o seu jeito de se relacionar. Cada um tem a sua maneira de se relacionar. Cada um tem seu teor. Um é mais analítico, outro é mais abraçador, um é mais eloquente, outro é menos, um é mais reservado. Essa questão não é o problema. O problema é a essência. É quando a gente dirige o nosso carro pensando no bem do outro. É quando a gente trata o nosso lixo pensando no outro. É quando a gente pensa nas nossas ações no dia a dia pensando no impacto disso. É quando a gente pensa naquilo que a gente vive e como a gente vive e a gente consegue entender o impacto disso para o coletivo. Não é só um relacionamento entre duas pessoas. É a essência humana pensando na coletividade. O Evangelho vai dizer para nós que o Evangelho não é o compromisso do outro com as minhas necessidades, mas é o meu compromisso com as necessidades alheias. Por isso que o Evangelho vai falar sobre emprego, sobre profissão,
vai falar sobre como que eu ando na rua, como eu pago meus impostos, como eu dirijo o meu carro, não só como eu vivo com o meu irmão. O Evangelho vai falar sobre tudo. O Evangelho vai falar sobre como esse indivíduo se relaciona com o mundo de Deus. Por quê? Porque a essência dele é uma essência relacional. E essas conexões do amor é que alimentam o coração humano. Então, por trás de cada pessoa existe uma história. Por trás de cada símbolo, atrás de cada movimento, existe uma história. Esses dias eu estava numa escola dando uma palestra, e a pessoa que me convidou já era uma pessoa próxima, e aí eu fui brincar com ela durante a palestra, falando sobre relacionamento interpessoal, e eu sabendo que ela torce pro time, né, que ela torce, eu falei assim, como o Vasco chegou na sua vida? Aí a pessoa encheu os olhos d'água e começou a chorar. A piada veio aqui, ó. A piada veio aqui. Eu já ia falar assim, eu entendo o seu sofrimento. E aí, como eu vi que o choro foi um choro significativo, eu consegui conter a piada, coisa que para mim é quase impossível. Mas o Espírito me visitou ali, eu falei, opa, travei aqui, ó. E ela começou a chorar, chorou muito, aí todo mundo fez aquele silêncio. E aí eu peguei, né, falei, opa. Ela falou assim, Mayra, o Vasco chegou na minha vida a partir do meu avô. A primeira roupinha que eu ganhei do meu avô, a primeira roupinha que eu ganhei quando criança, a primeira roupinha da minha vida foi o meu avô que levou na maternidade e foi uma roupinha do Vasco, porque meu avô era vascaíno e tem 2 meses que ele faleceu. Já pensou se eu faço a piada? Já pensou se eu faço a piada? Ok, eu poderia fazer a piada em outro momento, em outro lugar, mas já pensou? Se eu não tomo o cuidado e... Eu não estaria falando sobre Vasco, sobre futebol. Eu estaria falando sobre o quê? Sobre a dor humana, sobre a conexão humana. Então, por trás de tudo que às vezes é difícil para mim, às vezes é diferente para mim, às vezes é hilário para mim, por trás de tudo existe o quê? Existe uma construção humana. A gente não vai criticar o drogado porque ele usa droga, sabe por quê? Porque por trás do vício dele tem uma família desestruturada. Tem um pai que batia nele com arame farpado. Tem uma mãe que batia na cara do menino com 10 anos de idade, falando assim, você é o atraso da minha vida. E aí a gente aqui do púlpito da igreja, você, viciado, não vai adiantar. Sabe o que vai adiantar? A gente abraçar esse humano como humano. E chorar a dor dele junto com ele. Talvez isso o resgate. Ou talvez não resgate. Talvez a gente vai lidar com esse cara, com esse vício, a vida inteira, orando para Deus salvar a alma dele. A gente não vai corrigir o nosso filho. Às vezes a gente vai ter que andar com o nosso filho do jeito que ele é a vida inteira. Deus não vai mudar a nossa família. Deus não vai mudar o nosso vizinho. Porque a gente é crente. Uma vez uma irmã chegou lá na reunião de oração, religiosa, e quero pedir oração. Falei, pois não, irmão. Quero que Deus tire o meu vizinho de lá. Aí eu já, opa. É mesmo? É, porque descobrimos essa semana que ele é um traficante. Então, irmã, eu vou falar para Deus, permanecer ele lá. Porque é lá na sua porta que ele pode encontrar uma esperança. Já pensou se Deus tira ele de lá? Misericórdia, pastor. Eu falei, mas é? Se o problema está lá, você é a solução. Então vamos orar para Deus visitar o coração dele vendo você. Deixa a porta aberta, irmã, para ele ver como é que você anda em casa. Como que você trata seu esposo, trata seus filhos. Porque talvez vendo assim, você faz o quê na vida dele? Eu sei que é drástico, né? Tem um testemunho. Um irmão, uma vez, cedeu a chácara dele para a igreja fazer batismo. Domingo de manhã, os crentes reúnem. E a casa onde tinha a piscina era mais embaixo e a casa principal era assim, um pouco mais acima, de forma que ele saiu na varanda de manhãzinha tomando o café dele e ele viu os irmãos chegando lá na chácara de baixo. Sabe o que levou o coração dele a ser confrontado naquela hora? Como os cristãos, os crentes da igreja, chegavam cada um com seu lanchinho.
E, em vez de cada um comer o seu, eles faziam uma mesa grande e cada um ia lá na sua sacolinha e colocava o lanche na mesa para todo mundo comer. Aquilo foi uma visitação do divino. E ele foi para a igreja naquele final de semana. O que conecta a gente, gente? O que vai trazer as pessoas aqui para Porto? É porque a gente precisa crescer? Ou é que a gente está disposto a amar? A gente está disposto a falar assim, ei irmão, qual é a sua? Você é mais importante do que o que você tem. Você é mais importante do que o que você sofre. Você é mais importante do que você tem de tendão de Aquiles aí na sua vida. Você é mais importante. A igreja de Jesus precisa se reconectar com o divino. E o símbolo do divino não é uma estrutura, não é uma instituição bem resolvida, nem um culto bem estabelecido. São as conexões humanas sendo restauradas. Nossas relações não nos conectam ao divino, mas o divino nos conecta com as pessoas. Amém? Vamos orar?